Amém, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar nos nossos corações, não é? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Estamos estudando o Sermão do Monte e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, não é? Capítulo 6, Mateus. Estamos estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Vamos fazer a leitura. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras, suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em secreto, e seu Pai, que observa em secreto, os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então, seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo que pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai que observa em segredo os recompensará. Glória seja dada ao nosso Rei. O nosso Senhor, Ele está ensinando o Sermão do Monte, né? Nós já vimos no começo as bem-aventuranças, ele mostra que os felizes nessa terra são aqueles que nasceram de novo. São as bem-aventuranças. Jesus disse essa transformação que você já tem por dentro, não é? E em seguida ele diz que somos o sal e a luz, que temos que usar essa transformação e temos que influenciar. Depois ele mostra que não veio revogar a lei, mas que cumprir a lei, que os seus seguidores cumprem e ensinam a lei de Deus. E depois ele fala da ira, que nós quebramos o mandamento não matarás, simplesmente nos irando e ficando com raiva do nosso irmão. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. E o pecado começa no coração, não é simplesmente o ato. Da mesma maneira, ele falou do adultério, que o pecado começa no coração, porque Deus, ele é espírito. Depois ele falou que a nossa fala deve ser sim, sim, não, não. Temos que ser verdadeiros, temos que ter caráter.
Depois ele falou que de não nos vingarmos, né? Mas temos que amar o nosso inimigo. Que o verdadeiro amor é servir. Temos que servir os nossos inimigos. Às vezes nós dizemos assim, mas nós não faço nada contra aquele que me ofendeu. Mas o erro está aí. Não é simplesmente não fazer nada. É você servir, é você fazer algo. Foi o que Jesus mostrou aqui. Então, Jesus aqui ele vai falar primeiro da esmola, depois da oração e depois do jejum. Né? Então, Jesus não está reconstruindo o que Moisés falou. Ele está reconstruindo o que falaram que Moisés falou, né? Porque sabemos que, com o passar dos anos, os fariseus tinham mudado muito as leis e eles ensinavam aquilo que eles não praticavam e eles ensinavam aquilo que eles nem mesmo entendiam. E eles mudaram a lei. E do 2 ao 4, Jesus ele fala da esmola. A Galileia era uma região muito pobre, né? A mais pobre da Palestina. Tinha doentes, desabrigados, pessoas que passavam fome. E quando você ajudava, diminuía um pouco esse sofrimento. Então, Jesus vai mostrar aqui que o verdadeiro religioso, ele dá esmola, ele ajuda, ele ora e ele jejua. Porque Jesus mostra aqui nas 3 passagens, quando ele não diz em si. Então já faz parte da pessoa do povo de Deus, da pessoa que é o povo de Deus, né? Ele já está falando de algo que eles já praticavam, que era o certo no meio deles, né? Então, eles praticavam a esmola, mas só que eles não deveriam olhar para os mestres da lei, e nem os fariseus, não é? Porque eles quando davam a esmola, eles davam na frente de todo mundo, porque quanto mais pessoas vissem aquilo, era melhor para ele. Então, eles eram motivados para que quanto mais pessoas vissem o que eles estavam fazendo, era bem melhor para ele, né? Então, Jesus está dizendo aqui que não é errado você correr atrás de recompensa, mas temos que correr atrás da recompensa de Deus. Porque em Hebreus 12, 2, mostra que o próprio Jesus suportou a cruz em troca da alegria que o aguardava. Então, nós fazemos o bem aguardando recompensa, mas aguardando a recompensa de Deus, não recompensa do homem, porque vai ficar simplesmente isso. Jesus diz aqui, garanto a vocês, que se quem faz isso, só é isso que eles vão ter. Só isso. E se fosse nos dias de hoje, o que é que Jesus diria aqui, não é? Se a sua mão direita fizer, que a sua mão esquerda não veja. Se fosse nos dias de hoje, ele dizia assim, quando deres esmolas, não tire uma selfie e poste, porque infelizmente muitos fazem isso para buscar reconhecimento humano. Muitos nós vemos que estão ganhando até dinheiro com isso, né? Fazendo canais tanto no Instagram quanto no YouTube, pegando o dinheiro que já ganha do YouTube e dando dinheiro e ganhando muito mais acima ali. Então, ali não tem um coração bom. Ali eles estão querendo o reconhecimento e ganhar mais dinheiro. Porque Jesus disse que nós não devemos fazer isso. Nós devemos buscar o reconhecimento de Deus e a recompensa só do Pai que está nos céus. Depois Jesus ele vai falar da obrigação da oração, né? Nós temos que orar. Quando orarmos? Jesus novamente chama a nossa atenção para os hipócritas, para os fariseus, porque esses homens religiosos, eles eram muito vistos. Então o povo olhava muito para eles, e quando olhavam para eles, pensavam que eles eram os homens de Deus que estavam fazendo o que Deus queria. Então esses homens, quando oravam, eles iam para as sinagogas, levantavam as mãos, eles procuravam as esquinas das praças, porque nas esquinas das praças eles podiam ser mais vistos, né? Para que todo mundo visse que eles estavam orando. Então, Jesus diz que isso não é certo. Então, o problema está na motivação de você estar fazendo algo para Deus, procurando motivação de seres humanos.
né? O reconhecimento de seres humanos. Jesus disse que nós não podemos fazer isso. E tem pessoas que fazem oração, infelizmente, até por amostração, né? Jesus disse que temos que fazer o contrário, ele nos chama para o contrário. Entra no teu quarto, fecha a porta e tenha comunhão com o Pai que está no céu, porque é Ele que vai te recompensar. Então Jesus fala que essas orações é simplesmente de si para si. Eles não estão fazendo nada, estão orando para si mesmo. Então, a recompensa, que é o que Jesus mostra aqui, garanto a vocês que eles só vão receber essa recompensa. Recebida simplesmente os aplausos dos homens, né? Então, Jesus chamou a atenção de hipócritas, de pessoas que passam a impressão que andam com Deus. Então, nós temos que ter cuidado para não fazermos algo mecanicamente, porque tem pessoas que simplesmente passam a impressão que andam com Deus, praticam uma vida religiosa, mas por dentro não tem comunhão com o Pai. Simplesmente é para fora. O que faz é só passa a impressão para os que estão de fora. E Jesus disse que isso é errado. Eles passam essa impressão de piedosos, mas na verdade não são. Vivos por fora, mas na verdade por dentro estão mortos. Jesus, em Lucas 11:44, ele diz que são sepulcros caiados, esses homens religiosos que chamavam a atenção e ensinavam isso ao povo. Jesus ele faz um contraste. No versículo 6, faz um contraste total. Ele quebra tudo que aquele povo tinha aprendido com os mestres da lei e com os fariseus. E ele faz um contraste, mas quando orares, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo o recompensará. Nós não podemos esperar recompensas de homens, mas só a recompensa de Deus, que é certo, né? Nós somos motivados por recompensa, porque nós caminhamos nessa terra e renunciamos muitas coisas por amor a Deus. E Ele é galardoador, Ele vai nos recompensar, porque renunciamos muitas coisas por amor a Ele. Então, nós somos motivados realmente por recompensa, a recompensa do alto, recompensa de Deus. Jesus está cortando aqui que nós não podemos esperar recompensa de homens. E no versículo 7, ele mostra que os pagãos, eles faziam orações repetidas. É o que nós vemos em religiões aí, né? Ora, sei tantas vezes a mesma coisa, tantas vezes de uma coisa, tantas vezes de outra. Isso vem do paganismo, né? E ele usou isso com várias repetições de frases, porque os pagãos faziam isso para poder influenciar a divindade. Eles repetiam. Então, não façam igual aos pagãos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos perseverar. Porque Jesus, em vários textos, ele diz que temos que perseverar na oração. Não é você orar pelo seu filho uma vez só, não vou repetir mais porque eu já orei, não. A perseverança é diferente. A perseverança você argumenta. Na perseverança você insiste. Na perseverança você tem comunhão com Deus, você conversa com Ele. Mas, meu Senhor, e você argumenta, é diferente do que você usar frases repetidas, que Jesus aqui condena, Jesus aqui não permite. E Jesus aqui vai nos ensinar um texto muito conhecido, né? A oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ele nos dá um modelo. Infelizmente, muitos decoram, não tem nem comunhão com Deus, nem entendem, mas simplesmente decoram e ficam repetindo a oração do Pai Nosso. Mas Jesus aqui, ele nos dá um modelo, como temos que orar ao nosso Deus, como temos que nos direcionar ao nosso Pai Celeste, né? E ele mostra nesse modelo de oração que Deus ele está no centro de tudo. E depois é que vem as nossas necessidades. Temos que pedir? Temos. Mas Deus está no centro. Deus vem em primeiro
lugar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele mostra aqui 6 pedidos, né? O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Então, primeiro, ele está em primeiro lugar, ele é prioridade. Jesus nos ensina que temos que buscar primeiramente o reino dos céus, depois as nossas necessidades. Nós vamos vir em segundo lugar. Santificado seja o teu nome. Não usar o nome de Deus em vão. Em vários textos do Antigo Testamento, Deus ele ensina isso. Eu não coloquei aqui, mas tem. Que nós não podemos usar o nome de Deus em vão, porque Deus ele é separado. Ele é separado de toda a criação. Ele é separado, então o nome dele é santo. Então o nome do Senhor ele é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Queremos o padrão de Deus na criação. Somos filhos. E não seguimos o padrão deste mundo, né? Porque somos nascidos do alto. Então você quer o padrão de Deus. Você quer o reino de Deus. Você quer a vontade de Deus. A vontade que reina no coração dele. Então nós pedimos que o reino de Deus venha. Esse padrão de Deus vai vir completo na volta de Cristo, não é? Agora Jesus ele conquistou esse reino dos nossos corações, mas na sua volta, quando ele reinar, esse padrão venha ao teu reino, vai ser completo na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que orar também, quando ele diz venha ao teu reino, temos que orar pela obra de Deus neste mundo. Jesus disse que temos que clamar pela obra de Deus, pela vontade de Deus nessa terra, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, ele tem planos, ele tem o querer dele, ele tem os sonhos dele para a sua vida. Então, que você possa orar, que possa ser a sua oração diária. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, que não seja aquilo que eu quero, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes eu fico muito animada em certo tipo de coisa e eu quero fazer aquilo. E eu começo a clamar, Senhor, se não é a tua vontade, fecha todas as portas em nome de Jesus. E ele fecha e ele mostra, não é o que eu quero para você. E ali, para mim, é a maior alegria na minha vida, porque ele mostrou a vontade dele. Porque se a gente for guiado pela nossa vontade, pelo nosso querer, nós vamos quebrar a cara, né? Como foi falado no começo. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Os anjos obedecem a Deus. Então, Jesus, e o único que cumpre a vontade de Deus nessa terra é a igreja do Senhor. São os que seguem a vontade de Cristo. Jesus ele veio à terra revelar o Pai. Ele não veio revelar Deus. Então, tudo que Jesus falou, nós temos que seguir. Então, o padrão que Jesus deixou, muitos na terra não praticam. Então, só quem pratica é a igreja. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus que está nos céus. E nós temos força para isso? Não. Nós não temos força para isso. Nós temos que orar, temos que pedir a Deus essa força para fazer a vontade dele e para seguir tudo que Jesus falou aqui, para que não seja simplesmente palavras secas e vãs que entrem no ouvido, que muitos conhecem vários textos da Bíblia, vários textos que Jesus falou, tudo decorado, mas não vive o que Jesus ensinou. Porque Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, Jesus ensinou os seus discípulos a não confiarem, a confiarem na vontade de Deus e a não confiarem na sua própria vontade. Não confie naquilo que vocês têm vontade de fazer, naquilo que vocês sonham. Não confie naquilo que você organiza, eu vou fazer isso. Não confie, não. Que você vai quebrar a cara. Coloque nas mãos de Deus, que Ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 5 minutos, daqui a 2 meses. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2. Então, nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Na minha vida. Isso tem que fazer parte da nossa oração diariamente.
Aí depois é que ele vem para os 3 pedidos, que é a provisão, o perdão e a proteção, né? O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos pedir ao nosso Deus isso, porque Ele é o nosso provedor de cada dia. Temos que, Deus, ele sempre ensinou isso no Antigo Testamento, né? Nós vemos o maná do céu, o maná que caía no deserto. Deus, ele não permitia que você pegasse o maná para o outro dia. Você tinha que confiar. Então, nós temos que confiar no nosso Deus, né? Deus, ele nos ensina que temos que confiar nele. Então, tem crentes que vivem inquietos simplesmente porque não tem a provisão para o mês. Então, basta cada dia o seu mal, temos que confiar em Deus. O futuro está nas mãos do nosso Senhor. Não só pela minha casa, mas pela casa do próximo. Quando pedirmos provisão, nós temos que pensar nos nossos irmãos, nos da igreja, né? Primeiramente os da fé, e depois temos que pedir a provisão para todas as famílias também. O pão nosso, você não pode fazer uma oração egoísta. Você não pode ter esse coração egoísta diante de Deus. Você tem que pensar no seu irmão. Você tem que interceder pela casa do seu irmão também. Depois ele diz, perdoa as nossas dívidas. Quando pecamos, estamos sujeitos à disciplina. E nós não podemos pagar diante de Deus. Então, nos resta só pedir perdão. E nós temos que pedir perdão a Deus, senão nós não temos como ter comunhão com Ele. Então, Jesus condiciona o perdão de Deus se você perdoar as pessoas. Jesus já mostra aqui, né? Tanto nessa passagem como em outra. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E que se você não perdoa, você está em dívida e você está orando algo que pode ser contra você. Você não pode ter rancor nenhum. Então, Jesus, ele condiciona o perdão de Deus se você perdoar as pessoas. Em Marcos 11, 25, 26. Marcos 11. Em Marcos 11, 25 e 26. Jesus falou, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Jesus diz que é na oração que conseguimos perdoar. Então, nós oramos, pedimos para essa pessoa e Deus nos dá força, uma força espiritual, para que possamos perdoar os nossos irmãos, para que possamos cultuar a Deus, para que possamos orar, não é? Porque sem comunhão com Deus, você não tem como cultuar. Então, se você não perdoa, Deus não perdoa você. E nós pedimos também pela proteção, mas nos livre do mal. Né? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. O mal aqui é o maligno, que nos tenta, que enche nossas mentes de mágoa. Então, só Deus pode nos livrar, né? Abrir os nossos olhos. Só Deus pode nos livrar de todas as setas malignas, né? Então, Jesus está dizendo, reconheçam que vocês não podem cuidar das suas próprias vidas. Do 16 ao 18, Jesus aqui, ele vai falar sobre o jejum. É algo que praticavam muito, já fazia parte do povo de Deus desde a antiga aliança. Não é? Daniel tinha uma vida de jejum, nós vemos isso. Os discípulos em Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos também eles falam,
que jejuavam. Então, o jejum, gente, faz parte de quem é cristão, de quem é povo de Deus. Porque Deus tem um povo nessa terra, um povo que o busca, um povo que tem uma intimidade linda com ele. Então, Deus, ele quer, faz parte, o jejum também, né? Quando jejuarem? Quando jejuarem? Então, Jesus está ensinando como, quando formos jejuar, que possamos fazer da maneira certa. Mas nós temos que jejuar. Faz parte de quem é povo de Deus. O jejum era algo muito comum naquele tempo. E Jesus, ele diz aqui, não façam como os hipócritas, como os escribas e os fariseus, porque os escribas e fariseus eram referência a ele, né? Os fariseus, quando faziam o jejum semanal, bagunçavam o cabelo, né? Eles ficavam tristes com o ar de piedade, eles desfiguravam o rosto, eles pegavam cinza, jogavam na cabeça e saía pelo meio da rua para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Então, eles confiavam nos homens, eles queriam recompensa do homem. Então, a confiança em Deus era o menos que importava para esses homens. O que importava era a admiração das pessoas, era o prestígio. Então, Jesus está mostrando a pobreza da recompensa. Quando você faz algo, algum ato religioso na igreja, alguma coisa, e busca a recompensa, o reconhecimento das pessoas, Jesus disse que você vai ter uma recompensa muito pobre. A sua recompensa é só isso. Só esse reconhecimento e mais nada. É a admiração que você vai ter pública. E é uma admiração frágil, né? Porque quem admira você hoje, amanhã já está falando de você. Não tem admiração nenhuma. Então, nós temos que buscar a admiração de Deus. Então, quando jejuares, façam da maneira certa, que o Pai em secreto vai ver. Unge a cabeça, que ninguém saiba que você está jejuando. Então, o povo de Israel recebeu ordem de jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Já fazia parte do povo de Deus. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Jesus jejuou antes de começar o seu ministério. A igreja primitiva também jejuava. Então, o jejum, gente, faz parte de quem é povo de Deus. Então, mais um jejum não tem valor se não for acompanhado por uma vida reta. Em Jeremias 14, em Jeremias 14, 11, 12, ele está escrito: o Senhor me disse ainda, não interceda por esse povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas e cereais, não me agradarei deles. Que era o culto deles, né? Quando cultuares, não vou me agradar. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Porque esse povo vivia longe da vontade de Deus. Então, não adianta você orar se você está em desobediência. Não adianta você jejuar se você está em desobediência. Em primeiro lugar, o jejum ele tem que ser acompanhado por uma vida reta, uma vida na vontade do nosso Deus. Então, jejuar faz parte das disciplinas espirituais que nos ajuda a crescer espiritualmente. É mais do que ficar um tempo sem comer, é separar um tempo para Deus. Então, Jesus, nessa parte aqui, ele está mostrando ensinando como devemos fazer. Tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. O ser gentil, o dar esmola, o ajudar o próximo, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Temos que ter comunhão com o Pai. O jejuar também, que você mostra que o seu corpo não tem poder diante de você. Quem tem poder diante de você é o nosso Deus, não é? E o corpo, ele é escravo. Ele não é
patrão. Então, nós mostramos isso através do jejum e da oração. Amém? Que Deus nos